Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Em meados do século XIX, uma escritora nascida no então Império Russo fez uma série de viagens ao redor do mundo, passando pelo continente americano, pela Europa e também pela Índia. Nessa época, ela afirmou que teve contato com um grupo de adeptos espirituais conhecidos como Mahatmas, ou Mestres da Sabedoria Antiga. Graças a esse encontro, ela foi encaminhada ao Tibete, onde aprendeu bastante sobre a associação entre ciência, filosofia e religião. Essa mulher se chamava Helena Blavatsky, que mais tarde ficaria conhecida por ter cofundado a Sociedade Teosófica e ter feito a sistematização moderna da teosofia. Helena foi a responsável pela escrita da obra Doutrina Secreta, que serve justamente como um dos fundamentos para o movimento teosófico. Mas por que eu estou falando tudo isso? Bom, acontece que a base para a escrita de A Doutrina Secreta veio de antigos pergaminhos tibetanos, considerados por muitos como o livro mais antigo da humanidade. Essa obra é chamada de Estâncias de Dzyan, ou simplesmente o Livro de Dzyan. De acordo com Helena, tanto esse quanto outros manuscritos foram escondidos por uma fraternidade oculta, para que o conteúdo não caísse nas mãos erradas. Ainda assim, ela teve acesso aos pergaminhos enquanto fazia sua longa jornada pelo Tibete. Helena descreveu as Estâncias de Dzyan como um manuscrito arcaico feito em uma coleção de folhas de palmeiras que teriam passado por um misterioso processo que as deixaram resistentes ao ar, ao fogo e à água. O mais surpreendente é que esse manuscrito teria registros milenares, como detalhes sobre a evolução da humanidade e segredos místicos envolvendo a ciência, civilizações perdidas e até o controle da mente. Como Helena chegou a dizer, Dzyan também estaria relacionado com vários tratados do budismo esotérico, entre eles os livros de Kyūte e o livro dos Preceitos de Ouro. Só que talvez a maior dificuldade para descobrir o conteúdo tenha a ver com a língua em que ele foi escrito. Os estudiosos acreditam que o idioma seja o Sanskrit, provavelmente o mais antigo conhecido pelo ser humano, e que é uma linguagem secreta usada por poucas pessoas. Não é à toa que a palavra Sanskrit pode ser traduzida do tibetano como linguagem secreta. Como não é possível apontar uma data exata para quando o livro foi escrito, toda a história que envolve dá a entender que Estâncias de Dzyan não são apenas mais antigas que a humanidade. Elas seriam mais antigas do que a própria Terra. Isso porque o manuscrito fala sobre seres com rostos fascinantes que teriam observado o nosso planeta há milhões de anos, com informações sobre o que já existia no universo. Esses seres evoluídos supostamente chegaram à Terra com veículos voadores antes de voltarem para o lugar de metal e ferro de onde tinham saído. As Estâncias falam também de um tempo ainda mais antigo, antes mesmo do próprio universo existir. Naquela realidade de quase 14 bilhões de anos atrás, existiam seres que não eram feitos de matéria física e que ainda assim conseguiam se replicar. Esses seres, com o passar dos tempos e o surgimento das galáxias, estrelas e planetas, chegaram às histórias da Terra como gigantes que acabaram desaparecendo em algum momento. Antes disso acontecer, essa raça estelar se autodenominava Kaina, ou Inca, e era tão poderosa que foi capaz de definir
os passos da humanidade. As informações das instâncias de Dzidzian falam ainda que a humanidade atual teve origem a partir de 4 raças antigas, sendo a primeira delas de criaturas consideradas etéreas, ou seja, provavelmente não tinham uma origem terrena nem muito menos material. A possibilidade é que eles fossem como deuses e conseguissem morar no espaço. E por não estarmos falando de uma raça com uma natureza mortal como a nossa, acredita-se que essa primeira não desapareceu por completo, mas sim se converteu em outro tipo de existência, talvez até mesmo na próxima raça descrita pela teosofia. A segunda, que teria ajudado a dar origem à humanidade, é descrita como monstros humanoides, que conseguiram migrar à própria consciência, provavelmente para um tipo diferente de manifestação existencial. Acredita-se que eles viveram em um continente conhecido como Hiperbóreo, localizado na região norte do planeta, onde hoje está o Canadá, a Groenlândia e a Islândia. A próxima raça foi a que habitou o continente perdido da Lemúria, um lugar que não foi comprovado cientificamente que existiu e que se tornou foco de mitos por ser considerado uma espécie de paraíso perdido. Existe até mesmo a teoria de que o continente da Lemúria teria sido o berço da raça humana antes de desaparecer. Os teosofistas acreditam que esse local ficava na região do Oceano Índico, passando pela Austrália até o sul do Oceano Pacífico. Acredita-se que a raça lemuriana surgiu há cerca de 34 milhões de anos e era composta por seres com uma estatura bem maior do que a raça humana. Após o surgimento dos lemurianos, eles foram divididos em 4 sub-raças. As 3 primeiras, curiosamente, se reproduziam através de ovos, enquanto a 4ª passou a se reproduzir como a humanidade. Dizem que a Lemúria foi destruída por constantes erupções vulcânicas, mas que antes das terras serem completamente devastadas, os lemurianos teriam colonizado muitas regiões ao redor, desde parte do continente africano até a Índia. Depois deles, teriam vindo os seres de outro continente perdido, dessa vez da famosa Atlântida. Em A Doutrina Secreta, Helena explica que a beleza do lugar não se comparava com nenhuma outra do mundo. Os habitantes do continente eram os últimos remanescentes da raça que veio antes da nossa, uma que tinha um controle ilimitado dos elementos que a permitia viver facilmente na água, no ar e no fogo. Conforme contam as lendas e mitos da Atlântida, essa cidade perdida estaria localizada a oeste do continente europeu e africano e teria encontrado seu fim milhares de anos atrás, após um verdadeiro cataclismo geológico ter acontecido no mundo. Só que antes do fim da Atlântida, acredita-se que as pessoas que viviam por lá conseguiam migrar para o continente americano e asiático, ao ponto de evoluírem e se tornarem os povos indígenas americanos, os mongóis e até mesmo o grupo étnico malaio. Todas essas informações são muito impressionantes. Não há como negar isso, não é? Mas elas nos trazem uma dúvida. Se o livro de Dzidzian era tão secreto e antigo, como Helena Blavatsky foi capaz de compreender todo o conteúdo? De acordo com a escritora, ela teve acesso a essas informações e conseguiu ler o manuscrito graças aos seres avançados, Mahatmas. Ao invés de serem seres que já desencarnaram, a escritora disse que os Mahatmas são pessoas bastante evoluídas, responsáveis por supervisionar o avanço espiritual do ser humano e também o desenvolvimento das civilizações. Durante sessões de transe, em que se comunicava com os Mahatmas, Helena recebeu informações e a permissão para que ela conseguisse ler as instâncias de Dzidzian.
Não é à toa que a escritora chegou a dizer que não era necessariamente a autora de A Doutrina Secreta, já que os próprios Mahatmas teriam revelado todo o conteúdo da obra a ela. O que a história conta é que esses seres avançados ainda habitam o interior da Ásia, mas especificamente em monastérios que receberam proteção de tradições místicas antigas. A lenda diz que foram eles os verdadeiros responsáveis pela produção de vários livros considerados sagrados na história da humanidade, desde os antigos manuscritos judaicos até o Alcorão e a Bíblia. Por mais que o livro de Dizan não tivesse sido traduzido para o inglês ou outro idioma da Europa antes do contato de Helena, sabe-se que existiam traduções em tibetano, chinês e na língua sânscrita, tanto de passagens de Dizan quanto de comentários com base no livro. Inclusive, além do que Helena descreveu sobre a misteriosa obra, outros autores teosofistas também buscaram entender um pouco mais sobre o livro. Em A Voz do Silêncio, por exemplo, que foi escrito por Helena em 1889, o teosofista Charles Webster Leadbeater comenta que a obra original de Dizan está nas mãos do chamado chefe da hierarquia oculta. O que Helena Blavatsky e outras pessoas tiveram contato teria sido uma cópia, que, embora não seja o livro original, continua sendo tão antigo quanto o mais antigo produzido na Terra. De acordo com Charles, Helena não mencionou em A Doutrina Secreta algumas particularidades que Dizan possui, como, por exemplo, uma espécie de magnetismo que age diretamente em contato com o ser humano. Charles explica que o manuscrito tem apenas símbolos, sem nenhuma palavra. E quando uma pessoa pega a obra em suas mãos, ela passa a ter visões dos eventos que são narrados no livro, ao mesmo tempo em que parece ser possível escutar descrições rítmicas dos acontecimentos. Será mesmo que o nosso mundo guarda segredos tão impressionantes assim? Você já imaginou o que aconteceria com o planeta se todos tivessem acesso ao conhecimento oculto do passado? Me diga nos comentários se você já tinha ouvido falar desse assunto. E, claro, conte a sua opinião sobre esses segredos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!